Gravando, então hoje a gente tá com um convidado especial, o primeiro fora do ciclo da Avante aqui. Quer dizer, não tanto, né? Porque Não tão fora, né? já trabalhou na Avante e tudo mais. Mas hoje a gente tá com o Leonardo e vai se apresentar pra gente aí. O cara, tipo, hoje trabalha lá fora, tem toda uma história massa aí pra contar. Cara internacional, tu não Cara apresenta como Leonardo, tu internacional. apresenta como Leonardo Frangeli. Pô, Pô, tem então, outro estamos status. aí com o Leonardo Frangeli, outro status, outro nível. Não, Calma, não. vai. Isso aí. Não tem nada de outro nível. Antes só queria dar aqueles recadinhos básicos, né? Porque eu tenho que Pô, é o fazer cara um do chabazinho. recadinho, YouTube. É, só pedir aquele velho comentário, aquele velho like, aquele velho share, né, pra galera. Novo, não é o velho. Velho novo, os caras fazerem novos, né, Tá cara? certo, né? Se Tá o cara certo, né? for um velho, ele vai dar um dislike. Verdade, cara, verdade. Isso. Dá um novo like, se inscreva no canal, compartilha com a galera que... E se for dislike, aperta 2 vezes. Entendeu? Ah, faz E aí- sentido, que daí ele vai dar like de novo. Mas é isso aí, a gente Menos conta com o mais, apoio né? de vocês. Então tá, Leonardo. Por favor, faça as honras. Então, eu sou o Leonardo Frangeli, como ele falou, desenvolvedor há mais ou menos uns 16 anos na área de desenvolvimento e às vezes tech lead no geral. E faz 5 anos e meio que eu saí do Brasil, depois de uma passagem, né, pela Avante também. E nesse tempo, primeiro quando eu saí do Brasil, fui para Nova Zelândia e depois passei um ano lá. Depois desse um ano, fui para Berlim, na Alemanha, fiquei quase 3 anos. Aí depois fui para o Canadá, na província de Ontário ali, pela empresa que eu estou atualmente. E aí, agora pro final do ano, eu estou voltando para Berlim depois de um tempo. Então, resumo mais ou menos assim, né? High level da passagem e sempre indo já com uma empresa, né? Assinado o contrato, já indo já com um trabalho certo para essa empresa. Importante. Do país, né, no caso. Mas é isso, assim, no geral, estou hoje com 36 anos de idade, dos quais eu falei, né, uns 15 anos, mais ou menos, aí de desenvolvendo já. E passei por muita coisa aí, não sei como é que vai fluir essa conversa, assim, mas já fiz de Já tudo tô um cheio de pouco. dúvidas aí, Thiago. É. Vamos lá. Eu vou começar pela parte família, porque acho que várias dúvidas rolam fora da questão profissional, né? Eu lembro que quando o Frangeli passou pela Avante, e logo depois, em seguida, assim, pouco tempo depois, ele acabou indo para fora, né? Uhum. Acho que foi Nova Zelândia o primeiro país, Sim. né? Ele tinha uma filhinha, que na época acho que tinha 2 ou 3 anos, mais ou menos. Acho que nem isso, né, cara? Não, assim que ela completou um ano, a gente foi para Nova Zelândia. Né? Tipo, foi a última coisa que aconteceu no Brasil, foi o aniversário de um ano dela e a gente foi. Sim. E essa é a época, assim, da criança de mais volatilidade, né? De mais mudança na vida dela. Então, eu queria entender contigo, assim, um pouco como que foi ir com a família, porque tu fez todo o processo certinho, levou a família, mas para a família, como que foi isso, né? Como que foi esse processo? Sim, sim. Não, acho que na questão, a criança, né, você é pai também sabe, tipo, essa idade, assim, infantil, né, de um ano até, a minha filha hoje está com 6 anos, então, tipo, vai fazer 7 em fevereiro. Acho que até os 8 anos é tranquilo para tu fazer esse tipo de movimentação, sabe? Uhum. Que aí ela não cria, é mais fácil para ela, tipo, desfazer raízes e criar novas raízes, ela aprender idioma, né? Uhum. Acho que esse papo vai vir em breve também, mas é tudo muito mais fácil para eles nessa idade, né? Mas como você mencionou, tipo, antes de ir para Nova Zelândia para trabalhar, a gente não tinha, minha esposa, né, a gente nunca tinha nem saído do Brasil para visitar lugar nenhum, nunca. Então, e aí de cara fomos para Nova Zelândia, né, que é lá no outro lado do mundo. Então, isso sem dúvida foi um baque muito grande, no sentido família, assim, sabe? Nenhum dos dois estava preparado para isso. Sim. Entendeu? Então, tipo, e muitas vezes é o sonho de uma pessoa, não é o sonho do outro. Sim. Entendeu? Então tem toda essa... Mas eu acho que pra gente o que facilitou um pouco foi que os dois queriam, sabe? Sim, eu comecei falando sobre isso, mas os dois queriam, os dois estavam topando. Não foi algo que não, vamos, pô, e a pessoa não queria, minha esposa não queria ir, entendeu? Então isso facilitou um pouco. Mas, obviamente, assim, eu acho que alguns motivos tornaram muito difícil o primeiro país, que foi a Nova Zelândia. Primeiro de tudo foi o fato de ser muito longe, né? Eu acho que, sei lá, não sei se tem lugar mais longe que tu pode ir. E, se tiver, não sei, talvez Austrália, não sei. E é muito isolado, né, também. Então,
indo para um lugar que é muito longe, o que torna passagem cara, né? Traz todo um custo extra para parentes visitar você, para você visitar os parentes. Qual que era o fuso horário de lá? Eu ia dizer, mesmo né, o fuso, pra cara, você falar com a tua família do outro lado É. do mundo já atrapalha, né? Eu acho que fica variando dependendo do horário de verão, mas eu posso estar falando muito errado agora, mas o mínimo de 12 horas de diferença tem. Nossa, Sem dúvida. Se eu não me engano, tinha épocas que ficava 15 horas de diferença. bastante Então, tempo. E isso atrapalhou muito, né? Eu era um pouco mais acostumado, porque eu já estava, minha família é do Rio de Janeiro, eu morava aqui em Floripa, eles já tinham voltado para o Rio de Janeiro algumas vezes e tal. Então eu já estava acostumado a ficar longe da família. Já a minha esposa, ela sempre foi muito grudada com a família. Então, isso foi, sem dúvida, um ponto muito forte, sabe? O fuso horário. Porque para falar era muito difícil. A gente só conseguia conversar final de semana e tinha que marcar a hora. Sim. Entendeu? Porque senão para eles aqui era de noite, e pra gente não. Então, isso tornou bem complicado. Então, o começo foi muito difícil. complicado, sabe? E pra ela, assim, pra tua esposa, no caso, porque tu tá indo com um emprego, então tu vai ter ali um ciclo social que pra ela não existe ainda. Como que foi Exatamente. essa adaptação, assim, da família como um todo em relação às pessoas que tu foi conhecendo? Exatamente. Eu acho que o que facilitou um pouco, mas não estou dizendo que foi fácil, foi o fato que a gente conhecia pessoas lá. Não muitos, tinha um casal, na verdade, né? Um casal de amigos aqui de Floripa também, que foi um ano e meio mais ou menos antes da gente. Foi o Zeca, você chegou a O conhecer? Zeca, Então. o famoso Zeca. Então, ele foi antes, né? E com a esposa e tal. Então, a gente chegou lá, pelo menos teve o apoio dele, sabe? Para chegar, até mesmo ficamos na casa dele a primeira noite para até tu se encontrar, entender como é que funciona a vida fora, esse tipo de coisa. Então, isso sim. Mas como você falou, a gente vai... Quando acontece, no caso que nem foi comigo, que é tipo, uma pessoa vai com emprego e a outra não, pra gente que vai com emprego é muito mais fácil, porque eu tenho meu dia a dia. O meu dia a dia não mudou, né? Sim. É levantar, ir pro trabalho, fazer as reuniões, enfim, continuar conversando com o pessoal e tal. E pra ela não, ela foi pra ficar em casa com a minha filha e tal, e aí a gente aos poucos se conhecendo, fazendo amizades e tal. Então, sem dúvida, torna as coisas um pouco mais complicadas. E já trazendo um pouco para o tempo presente, né? Com essa... Não que o trabalho remoto deve daqui trabalharem para fora, não é uma novidade, mas com essa questão da pandemia, ficou muito mais comum o trabalho remoto, né? Isso não levou vocês a pensar em voltar em algum momento para o Brasil, ou assim, vocês agora já estão acostumados e estão felizes morando fora e querem experimentar novas experiências ou viver em cidades que vocês já viram e gostaram mais? Como está isso para vocês? É um assunto que nunca sai de pauta. Nunca. Eu acho que, cara, eu duvido que alguém que mora fora não converse sobre isso. Nem que seja falar, nem a pau. Não volto. Tá. Mas, assim, é um assunto que vai sempre cair em pauta. E eu vou te dizer quando, assim. Geralmente... Quando tá comendo. Não. É quando tu passa por uma dificuldade. Seja ela qual for, né? Qualquer. Por exemplo, minha filha ficou doente. E aí tu fica, saúde aqui fora é muito ruim. Também, né? Entendeu? Porque é ruim. A gente tem uma perspectiva assim que tudo no Brasil não presta, né? Cara, isso é mal furada, entendeu? Mal furada. Isso é a maior mentira que alguém pode contar as coisas lá fora são tudo é melhor. Não. E saúde é um tópico muito importante. Sim. No geral, né? E que lá fora todo mundo pena, todo brasileiro vai penar. Mas o SUS é ruim, todo mundo reclama. Calma aí. É ruim, mas está ali. Tem isso. Exatamente. Entendeu? Tá ruim, mas é ruim, mas tá ali. Lá fora tem todo um processo. Acho que isso é uma conversa, não faz parte da pauta, mas assim, é complicado, é um dos assuntos que é complicado. E é caríssimo, né? E é caríssimo, entendeu? Se você precisar de algo. Então, quando acontece algo, minha filha ficou doente, e tu fica assim, seria tão mais fácil se eu tivesse lá, entendeu? Vou dar um exemplo clássico, assim, América do Norte, no geral, ou até mesmo, não, acho que falar assim é muito complicado, mas assim, Canadá, varia de província para província, né? Ou como que o sistema de saúde funciona. Em Ontário, que é onde eu moro, não é pago, é gratuito. Claro, tá incluído lá na sua facada de imposto, tá? Que é outra coisa que a gente reclama muito no Brasil e lá fora é absurdo. Mas
E aí você, tá, mas eu quero pagar. Eu quero ter algo melhor. Eu quero ter uma consulta com um especialista. Você não tem, a maioria das vezes você não tem esse especialista pra você fazer. Entendeu? Eu vi um episódio do Jovem Nerd que ele falava exatamente as palavras que tu falou, assim, cara. Eles estavam falando que, assim, cara, mesmo que tu queira pagar, tu não consegue o especialista, cara. Nem pagando. Não, nem Tipo, pagando. Nem pagando é tipo, nem fudendo é nem pagando. Isso, exatamente. E isso acontece com todo mundo. Entendeu? Tá, eu quero... Vou dar um exemplo. Vou lá, foi com um casal e aí sua esposa ficou grávida, sua parceira ficou grávida. Cara, lá tu tem direito a 4 ultrassons ou 3 ultrassons durante toda a gravidez. Nossa. É um absurdo, Sim. entendeu? Então, tipo, aqui você faz o acompanhamento mês a mês de Uhum. ultrassom e aquele tipo de coisa, entendeu? Então, tá, é pago, eu sei, mas eu tenho essa opção. Então, isso é algo que você sempre conversa, sabe? Vai voltar para a pauta. Pá, seria tão mais fácil. Então, quando você passa por uma dificuldadezinha pequena que seja, ou principalmente as grandes, né? Ou até mesmo assim, um parente aqui, acontece alguma coisa, você tá lá do outro lado do mundo, aí fica, pá, se eu tivesse lá. Ou então, quando você passa por uma situação de alguém ser grosso com você, por exemplo, entendeu? Sim. O fato de você não ter o calor do brasileiro ali, sabe? Da mesma cultura. Então, volta e meia tu vai conversar sobre isso, entendeu? E aí? Será que a gente fica aqui para sempre? Vale a pena? Entendeu? Vale a pena? Mas aí tem o outro lado, que aí é outra coisa que tá sempre em discussão. A gente para, depois de um tempo, claro, demora. Talvez no primeiro ano, se você vai, fique um ano e volte, seja mais fácil. Mas agora, depois de um tempo, você para de se sentir pertencente em todos os lugares. Eu não sei como explicar isso, esse sentimento, eu acho que é impossível. Mas assim, vamos lá, eu não me sinto pertencente no Canadá, entendeu? Ou vamos supor, nosso lugar favorito foi a Alemanha, a gente tá voltando para lá agora, inclusive, né? Vamos falar de lá, então. Tipo assim, eu gosto de lá e tal, a gente tem muitos amigos lá na Alemanha brasileiros, muitos, e amigos, sabe, irmãos assim mesmo. Sabe, um monte de gente que tá lá e pra gente é muito bom ter eles. Mas ao mesmo tempo você não se sente pertencente àquele lugar. E aí quando você vem no Brasil visitar, você começa a não se sentir pertencente também. Sim. Porque você tá acostumado com a cultura do lado de lá, você tá acostumado com tudo. Então, não somos mais, não somos daqui, não somos lá, a gente está em algum lugar. Isso, a gente está. Então, e esse sentimento de ser pertencente a algum lugar te faz muita falta. Sim. Por incrível que pareça, assim. É difícil você explicar isso, mas você quer ter aquilo de novo. Então, acho que é onde muita gente acaba voltando, ou, né? É por causa disso, para ter esse sentimento de novo, de que... Acho que isso é até inerente do ser humano, né? Uma coisa que a gente trabalha quando a gente quer reter um talento é passar para ele o senso de pertencimento, né? Então, numa esfera um pouco diferente, mas acho que é uma característica do ser humano querer pertencer a alguma coisa, né? Exatamente. Então, acho que esse tópico nunca vai sair de pauta. Sem falar que lá o pessoal, principalmente europeu, não é muito receptivo, né? Tu tem aquele, como é que eu posso dizer... Tu se sente realmente excluído da sociedade, né? Não é nem, por exemplo, o brasileiro. O povo brasileiro é super receptivo, festivo, é caloroso. Tanto que todo mundo que vem pro Brasil se apaixona, né? Tipo, isso é fato. O pessoal tem uma visão, né? Claro que tá decaindo bastante de que o Brasil é um país de futebol, carnaval e tudo. Mas depois que eles vêm a primeira vez, eles veem, não, é uma realidade totalmente diferente. Sim. O povo é muito diferente do que eles imaginam. E assim, de longe, o que eu vejo acontecer muito formam-se comunidades entre brasileiros fora do país, né? Acho que é mais fácil se aproximar daquelas pessoas que têm uma cultura um pouco mais próxima do que conseguir entrar na cultura das pessoas lá de fora. Não sei se isso é só pela diferença de cultura ou porque os ciclos lá são mais fechados, mas a gente vê que sempre tem comunidades brasileiras, né? Eu até te acompanhei bastante quando tu saiu e sim, tu foi se aproximando dos brasileiros que já estavam em algum lugar e depois eu fui vendo que vinham pessoas se aproximando de vocês também, né? Exatamente. Isso parece ser uma característica do latino, né? Porque o mexicano também faz isso e tal. Acho que parece ser um pouco... De comunidades no geral. Latinos, eu acho que eles tendem a fazer essa... É de comunidades no geral. Quando tu vê fora, tu vê que os indianos estão junto com os indianos, os
os chineses estão junto com os chineses, os verdade, brasileiros, verdade. entendeu? Tipo, tu tende a ir pra sua Do cultura. seu semelhante, né? Você se aproxima do seu semelhante. É, né? isso É mais seguro, né? E isso é outro tópico que, tipo assim, é fora. Tem muita gente que fala assim, vou sair do Brasil e quando eu chegar lá, não quero contato com o brasileiro. Cara, porque a É o que primeira... mais tem. Não, Primeira não é isso. dificuldade. É porque a primeira dificuldade você vai correr para um brasileiro. Entendeu? Então não venha com essa falando que, eu quero distância de brasileiro. Porque quando o negócio apertar, meu amigo, quem vai te ajudar vai ser outro brasileiro, não vai ser o gringo. É Entendeu? impressionante que brasileiro tem em tudo quanto é lugar, né, cara? Eu tava Tem. visitando a França com a minha esposa e a minha esposa ela começou a falar umas besteiras em português. Eu falei pra ela, calma, que é cheio de brasileiro em tudo quanto é lugar. E Exatamente. de feito, cara, ela tava falando, tinha um casal na frente que já começou a rir, tá ligado? Tipo assim, cara, calma, brasileiro tem em qualquer lugar do mundo, cara. Exatamente. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não lembro quem que foi. Foi algum youtuber também que ele tava... ele foi, acho que pra E3, se eu não me engano, que é um evento de jogos, né? E ele foi na fila de um... Eu não lembro exatamente, acho que uma hamburgueria, assim. Ele Deve ter chegou sido o lá... Azaghal. Não foi. Aí ele tava lá na fila, ele não falou uma palavra, assim. Ele chegou no caixa, a mulher começou a falar em português com ele. Miami, assim. Né? E daí, acho que eu não lembro se ele chegou a perguntar pra ela assim, ela falou, não, eu te reconheci pela tua aparência. Dá pra ver que tu é brasileiro, sabe? Então a gente tem muito isso também, né? A gente consegue O cara tá com a reconhecer. camiseta quem do é. Corinthians. Não sei quanto tempo tu tá aqui em Floripa, mas o Fernando Frangel já tá bastante tempo. Cara, tu olha pra pessoa e fala assim, é gringo. Já sabe que é o argentino, ou uruguaio, ou paraguai, cara. Sim, Assim, sim. Tem gente... Mas quando tu foi pra lá, tu trabalhou em escritório mesmo, dentro do escritório da empresa, no caso. Quando eu fui pra... Não era remoto, né? Quando eu saí daqui direto? É. Não. Eu sempre fui escritório, né? Como eu falei, eu fui daqui para Nova Zelândia, aí eu trabalhei 1 ano numa empresa lá. Foi 1 ano que eu fiquei na Nova Zelândia, trabalhando para a mesma empresa. E aí, quando eu fui para Berlim, lá eu trabalhei em 3 empresas diferentes. Mas era bem diverso em termos de nacionalidade, assim, dos teus Muito. pares, assim. Muito. Para tu ter ideia, a empresa da Nova Zelândia, por exemplo, tinha 30 pessoas comigo quando eu entrei. Uma empresa pequena, assim. Tinha 11 desenvolvedores, se eu não me engano. Tinha 3 que era da Nova Zelândia, o resto era tudo espalhado. Sabe? Russo, tinha eu brasileiro, tinha japonês. Então, tipo, isso num time tão pequenininho, né? Quando eu fui para Berlim mesmo, aí... Não, mas a gente foi isolar a questão do idioma, mas tu sentiu muita diferença, assim, do jeito brasileiro de trabalhar aqui nas empresas de softwares e lá fora, no caso? Cara, sim, acho que é bem diferente, sim. Tem lados bons e lados ruins, eu diria. Mas, no geral, o brasileiro é muito bom, cara. Entendeu? O desenvolvedor brasileiro, no geral, assim, costuma ser bem bom, sabe? É uma pessoa que a gente está muito acostumado a trabalhar bastante. E quando eu fui para... Eu sempre brinco isso, falo para todo mundo que, tipo, quando eu fui para Nova Zelândia, eu me senti de férias. Entendeu? Mesmo quando eu estava trabalhando, a rotina é muito calma. Tudo muito calmo, é tudo muito tranquilo. E aí eu fui para a Alemanha, achei que seria muito diferente. E não foi, entendeu? É tudo muito mais calmo, muito mais tranquilo. Os timelines de entrega, quando tem, é muito mais de boa. Entendeu? Então, isso não mudou muito. Agora, na América do Norte, eu já senti um pouco mais de diferença. Lá, sim, né? O pessoal é um pouco mais workaholic, né? Que a gente fala, que é mais apegado ao trabalho, menos férias, esse tipo de coisa. Então, mas no geral, assim, software não tem diferença, claro. Né? Principalmente se você fala inglês aqui ou lá, eu acho que isso vai ser muito parecido. Tem muitas empresas aqui em Floripa, inclusive, que são, né, internacionais e tal, e o fluxo de trabalho acaba meio que sendo parecido ou igual, né? Mas agora, no quesito personalidade do brasileiro, o brasileiro é muito... Como um exemplo, a empresa que eu estava trabalhando em Berlim, todos, se não... Assim, todos os primeiros brasileiros... Eu fui o segundo brasileiro da empresa. Depois de mim, entrou... Durante um período assim, de uns 6 meses, entrou pelo menos uns 20 brasileiros. E desses 20... 5, 6 deles viraram leads num período menor de 1 ano, entendeu? Do que 1 ano. Então isso mostra algo, certo? Tipo assim, é que a gente chega, né? Sim. Chegando. Chega. Entendeu? O que é que tá precisando aqui, galera? O que é? Putz, aqui tá com problema. A gente não é só assim de apontar problema, a gente é de apontar o problema e tentar trazer solução. Então isso, acho que eles gostam bastante e a gente acaba se sobressaindo um pouco, no meu ponto de vista. Posso estar, mas assim, pela experiência que eu tive,
Sim. A gente estava discutindo num podcast, né? Lembra que a gente estava falando sobre a proatividade do brasileiro? Eu já tive um feedback Exatamente. de gente que trabalha lá fora que fala que o grande lance do brasileiro é a proatividade. Eu fui contratado para o back. Teve um problema no front, então se quiser eu arrumo. Tipo, não tem problema. Exatamente. Enquanto, por exemplo, a comparação que eu ouvi falar, que tipo, o americano ele é contratado para o back, por exemplo. Eu fui contratado para o back, entendeu? Tipo, não para o front. Em contrapartida, eles também faziam uma analogia com o povo, tipo, indiano e chinês, que tem muito programador. Os caras, eles, tipo assim, essa é a tarefa, então essa é a tarefa. Então não tem, o jeitinho brasileiro acaba se tornando proativo e isso é um diferencial, mano. A minha pergunta é, isso é lenda ou é verdade? Não, é verdade. É 100% verdade. 100% verdade. A gente já aceitou que o desenvolvimento não é uma ciência exata. Talvez falta isso para eles. Porque a coisa não é mecânica, a gente trata muito mais como uma coisa artística, artesanal, né, manual, do que só replicar. A gente cansa de ouvir Dev dizer, eu não sou robô. não me fala como é para fazer e eu não vou ficar repetindo isso aqui. Então, acho que tem um pouco disso do brasileiro, né? De querer colocar um pouco de arte na questão do desenvolvimento, de ter criatividade em cima, né? É de topar as coisas, entendeu? Tipo, Abraçar. Tem um problema, tem que ser resolvido. Então, vamos lá, o que é que precisa ser resolvido? Eu até queria saber, talvez me responder um pouco disso, mas falando um nível um pouco mais técnico, qual a diferença que tu vê, por exemplo, de um dev brasileiro e com um dev gringo, né? Eu acho que assim, gente boa tem em qualquer lugar e gente ruim também. Entendeu? O que eu vejo que... Eu não tenho faculdade. Eu nunca fiz faculdade de desenvolvimento. Tá? Nós também não. É um assunto que a gente fala quase todo podcast. Exato. Então, mas o que eu vejo da diferença lá de fora para a maioria dos lugares, não são todos, óbvio, é que o desenvolvedor que sai de uma faculdade boa lá, das boas, Sim. sai preparado para o mercado. Aqui não. Aqui é uma faculdade boa de tecnologia, você vê um monte de coisa, mas a impressão que eu tenho, né, de novo, eu não faço faculdade, nunca fiz, então, mas assim, pelo que eu vejo de experiência, né, por aí. A pessoa não sai preparada para entrar no mercado de trabalho, entendeu? Lá, cara, uma faculdade boa, por exemplo, eu moro numa cidade pequena do lado do Canadá, de Ontário, que é Waterloo, e tem a University of Waterloo, que é conhecida por um curso bom de ciências da computação. E a galera sai de lá fazendo co-op de Facebook, Shopify, vai para empresas grandes, assim, uma atrás da outra, fazendo co-op, né, que eles chamam que é um estágio de 4 meses que eles fazem, sabe? E em parceria já com a universidade e tal. Então, quando um cara desse termina os co-ops deles, sabe, esses estágios, o cara tá um baita de um profissional, cara. O cara pegou experiência no Facebook, o cara pegou experiência no... Agregou de todo sabe, mundo, né? Netflix, foi pra um monte de lugar diferente. Aí o cara tá... Cara, o cara é um monstro com 2 anos de experiência. Sim. Entendeu? Então, comparar esse cara com o brasileiro que tá remando lá pra começar a carreira é muito complicado, é bem difícil. Mas, no geral, comparando, assim, quem é considerado senior lá e o cara que é considerado senior aqui, vai ter o ruim e o bom dos dois. Eu acho que isso não tem muita diferença. Uhum. Inclusive, um mito muito grande, né? Que a gente sempre fala, cara, se qualquer coisa... Tu pode escutar qualquer podcast, qualquer vídeo, pessoal. O brasileiro tem muita síndrome do vira-lata, né? E eu tinha isso. Entendeu? Quando eu tava no Brasil querendo sair do Brasil, eu ficava assim, nossa, mas aí lá fora os caras são muito melhores, entendeu? Porque todo mundo é muito bom nas empresas lá fora e tal, e eu sem faculdade eu não consigo sair daqui, entendeu? Esse tipo de coisa. Cara, tudo mito. Você vai chegar lá fora, você vai ver gente muito ruim e você vai ver gente muito boa, que vai ser inspiração pra você, o mesmo que aqui, entendeu? Que tu vai ver gente muito boa e gente muito ruim também. Sim. Então, isso é mito, assim, cara. Legal. Total. Até puxando esse assunto um pouco da faculdade, né? Como que é a questão lá de faculdade para te entrar no mercado de trabalho, assim? Pré-requisitos, né? É um pré-requisito, não é? Eles nem olham, não querem nem saber se tu fez, se tu não fez. Desde que eu saí, como eu falei, eu trabalhei em 5 empresas até agora. A última coisa que surgiu de assunto foi, você tem faculdade? Nunca me perguntaram. Onde pergunta tá, agora eu preciso fazer o seu visto. Você tem faculdade ou não? Porque daí muda o tipo de visto. Só isso. Sim. Mesmo assim, nunca foi impeditivo. É impeditivo para os Estados Unidos. Não significa que você não vai conseguir nunca. Sim. Entendeu? Tem outras formas de conseguir e tal. Porém, facilita muito para os Estados Unidos se você tiver faculdade. O resto do mundo... Tá nem aí. Nem aí. Nunca me perguntaram. Claro, olha meu currículo, aí faz o processo, bate com que as conversas batem,
né? As entrevistas batem. Tu entrega algo de resultado na entrevista que impressiona a galera? Pronto, fechou, acabou. Só para fazer um disclaimer aqui, que a gente fala também sempre em todo podcast, a gente não tá desencorajando ninguém de não fazer faculdade, né? A discussão não é essa. A gente já volta nos episódios, aí a gente sempre fala o porquê, que a gente tem a nossa opinião, por que fazer também, eu acho que tudo é sempre muito válido, né? Acho que a gente pulou a parte de saber como que o pequeno Leozinho começou no mundo do desenvolvimento e falar um pouco também assim da tua história, as tecnologias que tu trabalhou, que essa parte o pessoal gosta, né? Curiosidade de saber que tecnologia. E aí hoje, com o que que tu tá atuando? Sim. Então, cara, como eu falei, comecei uns 15 anos atrás, mais ou menos, 15, 16, sei lá. Na época eu trabalhava limpando avião no aeroporto aqui de Floripa. Uhum. E enquanto eu estava sempre gostava da área de tecnologia, tinha alguns conhecidos que trabalhavam de certa forma com isso, mas eu nem lembro, sinceramente. Tipo, tinha um amigo que era como hobby fazer site na época, HTML, Flash, animação em Flash, aquelas coisas aradas, tudo. E eu curtia muito, até que um dia, assim, eu tava lá, entre os intervalos dos voos, né, que eu atendia, eu vi numa matéria no jornal lá, coisa de um lugar técnico daqui. Explica o que é jornal, cara. Tem gente que não sabe. Pois é. E aí tava lá, curso técnico em programação para a internet. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero tentar fazer e tal. E aí, na época, foi bem difícil, assim, porque eu venho de família simples, sabe? Minha esposa também. A gente não tinha dinheiro, até mesmo no começo eu não tinha dinheiro para pagar as prestações do curso, dos 3 primeiros, porque eu tava pagando as parcelas finais do meu computador. Entendeu? Tipo assim, isso com 18 anos de idade, então não tinha como eu bancar e tal, e graças a Deus tive gente que veio, me ajudou e consegui entrar no curso, e o curso foi muito bom porque o curso dava uma visão geral, sabe? Tipo assim, eu aprendi desde Fireworks na época, né? Tipo, na época era Macromedia. E PHP, um pouco de Java, um pouco de JavaScript, redes de computador, manutenção. Foi isso que moldou teu caráter, cara. Tu logo aprendeu o PHP. Tem uma pergunta que a gente costuma fazer pra todo mundo. Qual foi teu primeiro computador também? Já aproveitando esse gancho ali. Aqui. Sabe, eu lembro do teu primeiro computador? Cara, era um AMD Duron. Era um Duron. Eu tive meu primeiro computador muito tarde, foi com 18 anos de idade, entendeu? E foi antes... esse que você comprou mesmo? Eu comprei. Antes eu não tinha acesso, eu matava aula, eu estava no Cefet, na escola técnica, e eu matava aula para ir para o laboratório de informática para aprender um pouco sobre computador, mas eram computadores bem ruins, né? Então, quando eu comprei, tinha 64 MB de memória. Isso eu nunca vou esquecer. Rodava Call of Duty não, CS 1.5. Porra. Isso. Primeiro tu tinha que instalar o Half-Life. Isso. E depois tu instalava o mod. Exatamente. Esse foi meu primeiro computador e depois comprei um notebook da HP desse tamanho, assim. Foi o que eu usei para estudar mesmo, foi esse, que era um HPzão, assim, gigantão. Autonomia de 7 minutos a bateria. Sim. Sem ver vídeo, né? Exatamente. Vídeo. E aí... Vídeo. Vídeo dizer vídeo. Agora foi muito Nutella agora, né? E aí, cara, desse curso, antes de terminar o curso, eu vendi meu primeiro site. Que foi um site para um pai de um amigo, e que abriu portas, assim, porque foi onde eu vi que, cara, isso aqui é legal e dá dinheiro, sabe? Eu ganhava uma miséria, né? Limpando avião. E quando eu fiz meu primeiro site, eu vendi por, 2 vezes o meu salário, que eu entreguei um negócio num período de 30 dias pro cara, eu falei, cara, é isso. É isso mesmo, entendeu? Fechou, cara, é isso aqui que eu quero pra mim. E terminei o curso, 1 mês depois eu consegui meu primeiro emprego na área, que foi com PHP. Aí, ó. Tu lembra a versão? Era 5, 3.5? Cara... 4. Era 4. Era 4. Porque era com Zend Framework. Pô, então já foi bala. Já tinha um framework. Já começou com o Zen, então já começou bem. Começou, foi... Mas, só que eu fui contratado para ser... Foi muito engraçado esse meu emprego, cara. Porque eu fui contratado para ser programador PHP. Quando eu cheguei lá,
Pra tu ver que desde o primeiro eu acabei me inclinando pro front-end, sabe? Pra área de front. Eu cheguei para ser programador PHP. Quando eu cheguei, me colocaram num projeto de cara que era Java no back-end e, cara, de novo, idade é foda. O front-end era feito em OpenLaslo. Eu não sei se alguém já ouviu falar nisso na Uma versão vida. aberta do Flex. Do Flex, isso. Pode crer. O front-end era em OpenLaslo, porque era um projeto... O Flex da Adobe, no caso. Não, o Flex era da Flex. O Adobe. Flex da Adobe era Isso. uma versão Open source dele. Era uma vez fazia a mesma coisa, também renderizando no Flash Player, Uhum. né? Só que era open source. Só que era muito difícil de tu achar qualquer material sobre isso, cara. Entendeu? Porque a empresa que mantinha era open source e tal, enfim. E ninguém usava. Ninguém usava, entendeu? Poucas pessoas usavam. E quando aí eu caí em cima, né, cara? Pensa, primeiro emprego. Então tu tá com a fome, meu amigo, de tudo, de mostrar trabalho, de aprender, esse tipo de coisa. Então eu comecei a comprar tudo que era revistinha que eu achava sobre isso, material na internet. E naquela Você lembra época... da Geek, da Girati? Não? É, óbvio. Lembra? Então, Comprava o exatamente. CD, vinha com É. COBOL. Era web... Como é que é? www também, né? 120 Eu programas já tinha em vídeo. diversas linguagens. É. O É isso que eu Lennon ia já é da época do vídeo, Eu cara. falo, não tinha YouTube. Não tinha YouTube para direito, cara, com recurso suficiente para você ir lá e... Explica pra ele que vinha Cara. na revista 120 scripts de tal coisa. Isso. Aí tu tinha que ver o script. O mais próximo de vídeo que a gente ia era o Silvio Santos no domingo, cara. Então, exatamente, aí eu comprava e caí dentro, eu vi, cara, mas de acordo com o pouco material que eu achei de OpenLaslo, eu vi que estavam fazendo umas paradas muito doidas lá no trabalho. Tava muito errado. Entendeu? Os caras estavam criando aplicação diferente pro header, pro menu e pro content, renderizando dentro de iframe e usando a gambiarra para se conectar via JavaScript, cara. Eu falei, gente, mas por que isso? Assim? Aí quando eu falei isso, aí o cara chegou pra mim, meu chefe, na época, e falou, legal então tu é o cara que vai cuidar do front-end. Aí eu falei, gente, cara, beleza. E saí. E aí eu Atividade, né? Aí eu peguei e saí procurando gente, achei uns caras pró nisso, cara, que sou muito grato a eles, inclusive um eu nunca vi a pessoa, mas considero amigo. Pro em OpenLaslo? Sim. Onde é que tu procurou esse cara? Cara, Eu nunca ouvi falar desse troço, eu tenho ideia. Eu conheço o Flex, trabalhei com o Flex, mas esse era a época que, tipo, comunidades, né? Tinha comunidades nos lugares. Comunidade de tal coisa. Aí eu, era fórum, né? aí eu, sinceramente, eu não lembro como que eu achei. Eu achei dois caras que foram, tipo, divisores de água. Você não achou dois caras? Era os Tu achou outros dois os caras. dois caras. Os outros Cara, dois caras do Não, mundo que mexiam. e era tão assim que, olha só, eu encontrei dois caras. Um deles é João Kreutzberg e o outro é Erco Bridge. Procurem esses caras, eles são conhecidos no mundo de front do Brasil. Provavelmente estão os dois fora do Brasil agora. Mas eles fizeram, eu achei eles de alguma forma, não lembro como, mas eu sei que os dois, no fim das contas, os dois estudaram junto, fizeram um projeto junto de OpenLaslo, só que cada um foi para um foi para o comercial, que era o João, ele foi, enfim, já vou explicar, e o outro foi para a área de pesquisa e tal, ajudando a comunidade. E eu consegui contato com esses dois caras, e esse João, ele tinha um set de componentes que ele criou, customizados para OpenLaslo. E aí a empresa que eu fiz, eu mostrei para eles, trocamos ideia e tal, e compramos esses componentes do OpenLaslo, desse João, e a gente fez tudo em cima desses componentes, então foi bem legal para aprender, sabe? E desde ali eu já comecei com esse negócio de ir atrás de gente, e comunidade, sabe? Esse tipo de coisa. Então isso foi um aprendizado, assim, muito... Eu aprendi muita coisa no período curto. Final. Cara, Tipo um RP, alguma coisa assim? Na época, a empresa que eu trabalhava, ela fazia muita coisa de mobile. E na época, não sei se vocês lembram, o Messenger da Microsoft era via SMS, a versão celular. Nossa. Tinha a versão computador, Uhum. e se você quisesse se comunicar via um celular com, isso 2007, com um Meio de computador, transmissão era SMS. E aí, era para criar relatórios em cima dessas mensagens trocadas, né, para que as plataformas, por exemplo, que a Vivo pudesse acessar. Inclusive, acho que tinha parceria com a Vivo na época, e Microsoft, um monte de parceria. Que era engraçado, que era uma empresa tão pequena, com parcerias tão grandes, assim. Então, foi bom para aprender também. E o resultado final era um sistema para gerar relatórios sobre essas mensagens. De onde para onde, agrupar por estado, quem utilizava, faixa etária,
qual era a operadora. Um mini BI. Mini BI, entendeu? Disso relacionado a isso. Então, ali foi o começo, assim, né, disso e tal, e aí foi bem engraçado que depois de uns 7 meses de empresa, chegaram pra mim e falaram, muito bom nesse projeto aqui e tal, não sei do que, a gente quer te dar um aumento, mas não tem como te dar um aumento maior do que isso. Então, assim, a gente vai te promover. Você virou supervisor. Só que eu fui supervisor de eu mesmo, bem dizer, sabe? Tipo, Supervisor é bem nome de fábrica, assim. Isso. Né? Não, você é o supervisor. Cara, a supervisor. gente não tem dinheiro pra te pagar, mas a gente vai te dar alguma coisa. Isso. Mais responsabilidade. Não, até veio um aumento e eu fiquei super feliz na época com o aumento, mesmo sendo pequeno, né? Só que foi engraçado porque isso aconteceu e do nada, vamos supor, isso aconteceu na sexta-feira, essa promoção. Uhum. Fui lá embaixo, o dono da empresa, todo, né? Que a gente tá te dando um aumento e tal. No sábado, me liga um ex-professor meu, do curso técnico lá. Antes de entrar nessa história, só um ponto legal, a gente falou aqui da grana, né? Não tinha grana ou foi pouco, mas só a questão do reconhecimento já é uma parada foda, né? Sim, claro. E principalmente no começo de carreira. Aham. Tu fica, cara, legal. Te mostra que você tá no caminho. Aham. Entendeu? Que as pessoas tá dando resultado. E aí, esse ex-professor me ligou e falou, Léo, tu quer um emprego novo? Sábado de manhã. Aí eu assim, cara, não tava pensando nisso, né? Mas conversar não machuca, né? Que é a outra dica que eu dou, cara. Nunca nega uma conversa. Uhum. Nunca nego conversa. Pode ser coisa que eu sei que não vai dar em nada. Vai lá conversar, trocar uma ideia. Network é tudo nesse mundo, tudo na nossa área. Aí eu falei, não, vamos lá, trocar uma ideia. E era um professor que trabalhava na área de redes. Ele ensinava, foi a parte de redes do curso, né? Essa resposta aí que tu deu pro cara, né? Eu não tava pensando nisso. Me lembrou uma história. Um cara aqui da Avante recrutando um candidato, fazendo uma entrevista. E aí ele chegou pro cara e perguntou, tá, cara, mas... E aí, por que tu tá querendo trocar de emprego? Aí o cara respondeu ele, tá maluco, cara? Foi tu que me procurou? Tu que veio atrás de mim? Conta aí, Fernando. O Thiago ele dá uma enfeitada na parada, mas a base tá certa. O cara assim, olha, na verdade foi tu que me procurou, eu não tava querendo sair da minha empresa. Eu fiquei meio sem reação, falei, não, ok, beleza. Isso aí. Mas cara, às vezes a gente tá condicionado a responder que não, né? E acho que Isso. ouvir não custa nada. Exatamente. Eu não tava preparado nem emocionalmente pra trocar de emprego. Gente, eu tinha acabado de casar, pra começar a história, eu tinha acabado de casar. Aí eu tinha conseguido emprego, tinha acabado de ganhar uma promoção. Como que eu ia convencer meus pais, minha esposa, minha família, de que eu vou trocar de emprego agora? A gente tá falando, não é agora que é tão normal na área de TI tu trocar de emprego, esse tipo de coisa. Não era assim. E eu era cooperado na época, nessa empresa, sabe? Sim. Estratégias para te pagar menos, né? Vem de estagiário. Não era nem estagiário da empresa, eu era cooperado. Ganhava através de uma cooperativa. E aí, eu falei, vamos lá. Essa parte do cooperar de ganhar menos, tu corta, Fernando. E aí, beleza, né? Fui lá conversar e foi muito engraçado, porque tem uma história que é engraçada disso, que assim, quando eu tava no curso, esse meu professor levou a gente, ele falou assim, hoje a gente vai fazer uma pesquisa de campo. Vou levar vocês num cliente, mas com não tanta grana, para mostrar como que é a rede de uma empresa assim, e vou te levar num cliente rico, que tem tudo CAT6 na rede, Tudo Cisco. tudo animal e tal, não sei o que. Eu falei, pô, legal. E aí fomos. Quando eu cheguei nesse lugar, nesse escritório top que ele levou a gente, eu falei, cara, que animal, velho. Que animal. Tipo assim, a empresa trabalhava antes, era a CAT antiga. Aham. Na Trindade? Na Trindade. Na Trindade. É um prédio feio pra caramba, entendeu? Bem, as salas bem pequenininhas, com aquelas divisórias de plástico, de plástico marrom, bege, tá ligado? Eu fiz uma entrevista lá, era bem isso mesmo. Cara, e aí, computador ruim, cara. Velho pra trabalhar. Quando eu cheguei naquela empresa, eu falei, cara, era um escritório de advocacia lindo, assim, cara, coisa de novela, assim. E aí eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, que na época não era esposa ainda. Falei, nossa, amor, o lugar que eu fui hoje, sonho em trabalhar num lugar desse. Meu sonho, não tem noção, negócio de novela. E aí, fast forward lá pra frente, né, cara? Aí eu fui lá e ele me chamou, não, vem nesse endereço aqui, 1h da tarde hoje, tem como? Eu falei, tenho. Eu fui lá. Na hora que eu chego, é nesse escritório. Que massa. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que loucura é essa? Aí eu cheguei lá, aí ele chegou lá fora e eu nunca me esqueci. Ele falou pra mim,
é muito capaz que ele fale pra ti que tem trabalho pra ti pra 6 meses só. Se isso acontecer, não se preocupa. Tu vem trabalhar pra mim pelas mesmas condições. Só que eu morrendo de medo, né, cara? Tá maluco? Vou largar meu emprego pra ter só 6 Acabei meses. de casar. É, entendeu? Acabei de ser promovido ontem. Aí ele, não, mas fica tranquilo e tal, não sei o que. Aí entramos lá, tava o dono do escritório. Hoje já é mais normal tu conversar com as pessoas fora de horário e Dizer assim, tal. reforça que naquela época não é como o momento que tá hoje. Não. O mercado tá Não, assim, não. que tu sabe que se tu ficar desempregado amanhã tem 5 empresas, né? Não, em uma entrevista no sábado, cara, já era pra tu meio que desconfiar, assim, né? Exatamente. Mas fui lá, né, cara? E aí, cheguei lá, tava o dono do escritório, que, cara, o cara foi um dos grandes líderes que eu tive. De vida. Legal. Assim, de vida. Que é... Acho que não tem problema citar nomes aqui, mas era o Renato Brincas, né? Que é um dos grandes escritórios de advocacia aqui de Floripa. E aprendi muito com esse cara. Enfim, foi lá, fiz a entrevista e tal. Aí eu saí de lá, tá? Eles queriam montar na época um robô, um crawler. Aham. Essa era, por isso que eles precisavam, né? A gente precisa ter um programador para isso. E aí eles queriam copiar dados de um banco MySQL e preencher um formulário, né? Simular automaticamente, mas tinha que ser como se fosse um humano. Aí eu falei, é possível fazer isso? Eu falei, pô, tal, não sei o quê. E na época a gente, aí, enfim, fui contratado, ele perguntou, tá, me diz então o que você quer para mim. E agora? Pede salário. Como que tu negocia salário depois, com menos de um ano de experiência direito, entendeu? Aí eu cheguei no número lá com a minha esposa na época. Do NT, O que que a gente precisa pra trocar de sofá? Isso. Entendeu? E chegamos num número mágico lá, eu cheguei lá e falei que, olha, eu quero esse número, mandei SMS, né? Porque, né? SMS pra ele, falou, ó, eu quero Torpedo. esse número líquido. Eu quero esse aqui na mão. E eu quero um computador bom, que era o meu trauma, entendeu? Eu quero o melhor computador do mercado. Eu vi lá, tá, eu vi como que era a empresa, eu falei, esse cara pode comprar. Aí ele mandou, tipo assim, não, fechado. Eu falei, por que eu não pedi mais? Tá ligado? Eu falei, cara, por que eu só falei? Aí, mas ele, fechado e tá bom essa configuração aqui. Cara, computador animal, com 2 monitores de 22, eu falei, meu Deus, fechou. Aí uma semana depois eu fui lá e comecei. Era pra ficar 6 meses, ele realmente falou, ó, tem trabalho pra ti, eu fiquei 6 anos. Poxa. Tá louco? Claro que esses 6 anos, no meio tempo ele virou, eu virei PJ, ele virou cliente, eu acabei pegando outros clientes na área de advocacia também, enfim, não foi exclusivamente trabalhando só lá dentro, entendeu? Mas foi muito bom para ganhar experiência, porque lá eu tinha muita liberdade, entendeu? Para testar coisas novas, né? Sim. Então a gente acabou trazendo mais gente. Teve uma empresa que saiu de dentro dessa empresa, que era a empresa desse ex-professor, e acabei trabalhando com ele junto lá. Então a gente tinha muita liberdade, a gente usava Flex na época daí. Aí a moda era Flex. Evolução, hein? Aí era Flex, começou com PHP no back-end. Aí, nossa, lembra? Quem trabalhou com Flex tinha tu criava os VO, né? Os DTO. E aí tu tinha uma tecnologia no meio, que era tipo BlazeDS, que aí ele fazia a conversão desses DTO pro DTO do ActionScript, né? No Flash, no Flex. Enfim. Ele hidratava nos dois sentidos as coisas. Isso, né? Exatamente. Então, foi muito interessante e eu acho que, pra mim, foi muito legal também, porque o Flex, eu acho, né, foi quem começou a trazer essa ideia de componentização, né, de reutilizar componentes e tal. O Thiago falou do BI e uma das coisas que o Flex fazia era aquelas apresentações daqueles gráficos que se mexiam. Isso! Cara, isso encantava todo mundo. Isso era muito... É bonito até hoje, cara. Entendeu? É bonito até hoje. E foi uma tecnologia legal, ensinou muito a desacoplar, né, os componentes e back-end de front-end também. Que antes era tudo aquele, né, monolítico e tal, e eu acho que isso trouxe bastante disso, assim, sabe? Então, a gente trabalhei muito com isso, né, durante esse período, e aí foi evoluindo, porque como foi 6 anos, a gente tinha liberdade para mexer, então a gente foi mudando. Uma parada que é off-topic, mas eu tenho que perguntar para não perder. Vocês lembram do Silverlight? Sim. O Silverlight da Microsoft. Microsoft. Do Flex, lembra que era a Microsoft era o Silverlight com Cold Fusion, né? Tentando bater a Adobe com... Exatamente. Flex, né? Era a mesma ideia também, né? Enfim, foi evoluindo lá dentro desse escritório, bastante coisa. Foi onde eu acabei indo um pouco pro Rails, depois do PHP e Java. Teve a época do Java, a segunda versão desse software, por exemplo, que a gente tinha para os advogados, era com back-end em Java, com Spring. Evoluidinho já, Spring já tava... mas era o Spring antigão, não era esse que gera tudo sozinho para ti, não. Tipo, entendeu?
Mas já tinha inversão de controle, injeção de dependência? Já tinha. Pô, então já tava Sim, assim, padrão de sim. projeto top. Não, já tava legal, tava legal. E aí, depois a gente acabou migrando para Rails, aí HTML, saiu do, né? O Rails, a primeira sensação que tu tem é, cara, quanto tempo eu perdi na minha vida, né? Isso. Cara, Exatamente. E foi muito bom, assim, ter esse período de poder explorar tecnologias diferentes. Aí, E Python não chegou? Python teve uma empresa, que foi uma empresa que eu trabalhei um período de 2 meses só, depois de sair da Avante, antes de ir, que daí eu recebi a oportunidade lá fora, que eu trabalhei com Python em um projeto, com React no front-end e Python no back-end. Porque vocês faziam muito crawler lá no escritório, né? Sim. E faziam em Ruby daí? Isso. PHP? A gente começou primeiro com Java, usando Selenium, Uhum. Ah, massa. Selenium IDE, e aí depois a gente passou a utilizar, como é que é o nome? Acho que é Capybara, se eu não me engano, Acho que é. do Ruby. Uhum. Faz muito tempo que eu não mexo com isso, mas se eu não me engano era. E a gente usou isso que era muito mais simples aí para fazer. Muito mais. Que era um framework para testes, na verdade. Pra testes, né? E aí isso. vocês pegavam e... Isso. Legal. Entendeu? Porque ele navega, ele faz as coisas, simula, né, o navegador. Então, era algo muito legal. Era algo muito difícil de mensurar dinheiro, mensurar preço. Porque lá eles tinham, por exemplo, setores de 10 pessoas para fazer serviço manual, de copiar daqui para lá, que fazem, sei lá, vamos supor, 1.000 por dia. Aí tu pega e faz um software que faz 10 mil numa noite. Uhum. Entendeu? Então, como cobrar por isso? Não tem valor, entendeu? Inclusive, é uma ideia legal pra quem, eu sempre falo, assim, começar com a parada. Acho alguém que precisa fazer trabalho manual e oferece um produtinho pra, sabe? Então, foi bem legal pra aprender esse tipo de coisa. Mas sim, a gente acabou indo pro Ruby pra fazer as coisas. Mas Python não. Porque por falta de ter tido oportunidade antes, né, de mexer. É que tu assim, parece que a tua construção ela foi muito empírica, né? Foi tudo, como eu falo, um dia após o outro. Então, tu não teve uma vivência em algum lugar antes que já fazia isso, aí tu pegou essa experiência, né? Hoje, olhando agora, é fácil falar, porque não fez em Python e tal, talvez fosse a ferramenta. Porque hoje Python está dominando o mercado nesse setor aí, é fácil de Pois é. analisar. Né? Exatamente. Então, hoje o principal framework é o Scrapy, né? Que é muito famoso, que é feito para fazer scrapping já, né? Uhum. Ele é uma ferramenta para scrapping. Mas o mais legal é, cara, eu só tenho um martelo e preciso botar um parafuso, eu vou fazer. Né? O ideal seria ter uma chave de fenda, beleza, mas eu não tenho, então eu vou fazer com o que eu mas tenho na na mão. época o Ruby já estava hypado? Não, então, é isso que eu ia falar. Hoje tem muito material na internet, no YouTube, de tudo. Na época, quando começou o YouTube, tinha pouco. E um dos poucos que tinha era, por exemplo, a Keaton Rails. Que até hoje Cara, o cara Akita é fantástico. entendeu? Até hoje tá aí destruindo com material de qualidade e tal, mas na época ele já tava lá. Uhum. Então, esse tipo de pessoa aqui no Brasil, primeiro, não falava inglês. Então não dá para consumir conteúdo de vídeos em inglês, que tinha muito mais. Quem que tem no Brasil? Na época, tinha a Keaton Rails, tinha, entendeu? Sei lá, tinha o Fábio Vedovelli no front-end, tinha esses caras que já estavam lá há muito tempo mexendo com tecnologia, que traziam conteúdo. E o Keaton Rails era um deles dos grandes. Então, pô, cara, aí ele mostra, aí tu vê, aí quando tu vai testa a parada, pô, gostei. Aí tu quero testar também, quero colocar aqui no meu dia a dia. E eu não tinha nada de Python naquela época. Pelo menos que eu tive acesso, entendeu? Que me chamou a atenção. Nossa, que legal. Então... Cara, quantas manhãs de sábado no Vedocast? Né? Quantas manhãs de sábado no Vedocast? E tem Com ele fumando um cigarrinho. Lembra disso? Então, tem uma história interessante do Fábio, né? O Fábio do Velho, ele é um cara que... Cara, ele me ajudou muito no começo. Eu era o famoso chato. Chato. Eu ia atrás de... Cara, preciso aprender. Uhum. Entendeu? E esse cara aqui é bom, deixa eu colar nele. E eu mandava pergunta, às vezes quando pergunta idiota, sim, né? Pergunta que o cara, se eu botasse no Google, ia dar. Mas não, eu sempre ia e tal. E acabei pegando um certo nível de amizade sem conhecer o Fábio, né? E por muitos anos. Isso permaneceu durante muito tempo. A gente foi evoluindo como profissional, eu fui aprendendo muito. E ele também, óbvio. E sempre trocando ideia. Quando eu estava em Berlim, eu levei ele pro meu time. Ah, que massa. E eu tava precisando de gente boa, né? Senior. E ele querendo sair do Brasil. Eu falei, cara, vamos juntar o útil ao agradável. Vem cá, tô precisando de você aqui pro meu time. Aí... E ele tem uma visão
que eu gosto bastante, que é uma visão simples das coisas, né? Sim. As pessoas ficam, N frameworks, N padrões de projetos, e, cara, ele só vai lá e faz. Aí, ao mesmo tempo, é um cara que nunca deixou de se atualizar, né? Que é outra coisa. Né? Que é o ponto, né? Pra nossa carreira, é isso. Essa semana ele tava falando de React como se fosse... Tailwind, entendeu? Ele tá agora, Tailwind, que é tipo, a hype do momento, ele sempre tá ali dentro. Fez um cursinho de teste. Exatamente. Então, é uma história, só uma coisa que foi engraçada. E aí, cara, depois dessas empresas aqui, eu recebi a oportunidade na Nova Zelândia, que a gente pode falar mais sobre esse tipo de coisa, da saída e tal. E eu fui trabalhar com Rails, 100% Rails. Aí era full stack Rails. Eu fui contratar como web developer. Que a ideia era, tipo, não é só front, não é só back. É o cara que vai no geral. Só que eu cheguei lá nessa empresa, de novo, o lado front-end fala mais alto, não tinha ninguém na empresa que... Não, eu manjo um pouco mais de front-end. Então, que o back é mais massa, né? Vamos ser honestos, né? Ou não? bom, cara, eu gosto não pra mim, dois, né? mas Cara, na verdade, Só faz um disclaimer, porque tem muita gente que tá começando, que não sabe, mas assim, eu vejo muita gente confundir achando que o Rails é a linguagem. Então faz esse disclaimer não assim pra galera saber. Então. Ruby é a linguagem, né? E o Rails é um framework web que é para trabalhar com a linguagem Ruby, né? Então ele te proporciona um bocado de helpers, né? Tem o RM, né? Que é para conexão com o banco de dados, uma interface de falar com o banco de dados, que é o Active Records, que está nele também. Então, facilita muito todo o seu desenvolvimento web. Tudo nesse scaffold. Ele ainda tem isso, assim, que ele tem os generators, né? Que é para gerar telas para você, gerar controllers, gerar os modelos, gerar as views iniciais para você trabalhar. Então, os migrations, que pra quem é de Python, ele tá pro Ruby, o que o Django é pro Django, isso. Isso. Só que ele traz... O Django te deixa mais livre. Um pouco. Sim. Sabe? E ele te traz um pouco mais de estrutura. Entendi. Sabe? Um pouco mais de convenção. Então, se você seguir aquela receitinha de bolo ali, tá tudo certo. É o que eu sentia, por exemplo, quando eu trabalhava com o Cake ou com o Zend Framework, né? Ele tinha aquela estrutura mais fixa ali que você tinha que seguir. Aí, quando eu fui trabalhar com o Django ele te dá liberdade praticamente total, né? Exatamente. Então, aí eu fui pra lá pra ser full stack. E aí, indo pra Belinha, eu já falei, não, agora eu vou assumir. Vou assumir que sou front-end. Eu sou front-end. E aí eu comecei a procurar vaga de front-end mesmo. Eu fui como Senior Front-End Developer pra Alemanha. Essa época, esses frameworks mais atuais ainda não estavam... Já estavam. Isso foi que ano, desculpa? Quando eu fui pra Nova Zelândia foi 2016. Não, você saiu pra 2017. 2017. Isso, 2017. Eu já fui pra trabalhar com React daí. Tipo, aqui no Brasil, na verdade, na Avant, quando eu tava aqui, a gente tava com Angular JS na época. Bastante. JS, a versão... O Jobber foi escrito em Angular, né? Foi. A gente fez o Jobber, mas acho que o Jobber veio depois da passagem do Fragile. Certo. É que na tua época a gente mexeu principalmente com o mobile, né? Não. O Angular, na verdade, eu posso estar me falhando a memória, mas eu trouxe o Angular pra cá. A gente fez o Paquetá inteiro. A gente fez, verdade, um projeto que não era o site web, era um projeto de multimix para as lojas. Né? Né? Sei. A gente fez o POS inteiro disso com o Angular. E aí, depois veio gente, né? O famoso Dr. Mobile aí que entrou no circuito. Entrou no circuito trazendo projetos de mobile e tal. Isso aí. E aí, mas aí, depois daqui eu já trabalhei um pouquinho com React antes de sair do Brasil, aí já fui para lá. Quando eu fui para a Alemanha, foi para trabalhar já como front-end no React. E aí, desde então, não parei. Aí, fui para outra empresa com React, aí acabei liderando um projeto de migração de JSP, do sistema bancário, para React no front-end com API REST no back-end. Tu queria que as pessoas parassem de instalar JavaPlit quando acessavam a conta bancária, então? Isso. E aí, depois, pro Canadá, eu fui também agora trabalhando com React. Aí, claro, vai mudando um pouco, né? Agora é TypeScript com GraphQL e enfim, mas continua sendo React e front-end em geral, assim. E hoje tu tá no Shopify. Isso. Quais as tecnologias que tu usa, assim? No dia a dia, que a empresa acaba sendo muito grande, mas tem outras áreas, né, que usam diferentes tecnologias, mas
no meu caso, que eu trabalho com a parte web ali mesmo, né? É React no front-end, com TypeScript e GraphQL para comunicação com o servidor, Legal. com o back-end, que é em Rails. E no meio do caminho na verdade, tem um gatewayzinho, né, entre o front-end e a API principal, que é o core, que é em Rails. Tem um Node.js ali, uma aplicação com Koa, pequenininha. Usa O mesmo da Vertex. O mesmo que a Vertex usa no back-end. o Core é mais voltadinho para microserviços, né? Ele faz uma analogia ali mais O parecida. Koa é meio um Express.js, Isso. só que menos focado na parte de assets, né? Ou fazer uma view, no caso. Mais Isso. voltado para realmente expor ali um... Exatamente. Microserviços. Baseado em middlewares também, mesma coisa. Então, E essa parte do core que é em Rails, tu falou, isso. é o Shopify que a gente conhece. É a aplicação que o pessoal usa lá na ponta. Depende da ponta. Tá. Se eu vou fazer a minha lojinha em Shopify, é essa aplicação que eu tô usando. Esse é o core. Porque você tem um admin lá, né? Da Shopify. O admin do lojista lá. Isso. Isso é misturado um pouco ainda hoje, que tá no meio de migração, mas é um pouco de React e um pouco do core, sim. Tá. Toda a API, sim. A API que todo mundo usa. Essa API. É a API. Não, mas a API REST ou ela já sai do Rails em GraphQL? É GraphQL. Isso. GraphQL já. Isso, já tá em GraphQL. Isso. Legal. E aí tem a aplicação que consome que é o storefront, né? Uhum. E também tem... Isso aí é uma mistura Aí- bem grande. Aí pode ser o que quiser, praticamente. Entendeu? Até que tem além disso, mas tem o storefront principal, que é baseado em Rails também, que dentro eles têm tecnologia interna, Liquid. que é o Liquid. Aham. Isso. E aí agora eles lançaram o Hydrogen. Não sei se vocês viram. Não. Tipo, é bem doido o negócio. Bem doido. A próxima versão já sabe qual é o nome, né? Esse é público, então, né, não tem problema. Foi lançado já, que é o que o Liquid faz, só que com React, usando server components e tal, coisa que nem saiu nem foi lançado ainda. É headless? Tá em discussão ainda, Server Components ainda. Ou tem um acoplamento? O quê? Server Component é muito mais uma renderização server-side. Isso. Entendeu? Tipo... Next.js. Next.js. Isso, Massa. Só que próprio dentro do React. Na verdade, teoricamente, é o que o Facebook fez agora com a reescrita do Facebook, né? Porque a reescrita da nova interface do Facebook foi toda feita em React. Isso. Só que eles, obviamente, não iam fazer client-side render, eles queriam fazer server-side render. E aí, dentro do Facebook, começou todo um movimento para fazer essa estrutura já dentro do React. Que eles, se for lembrar, antigamente era só aquele render to string, lembra? Então, e aí começou todo esse papo. Tem bastante coisa do Dan Abramov, né, falando disso. Isso. Então eles estão tentando incorporar isso, mas mesmo assim o Dan fala muito bem do Next, ele está sempre elogiando, porque eu acho que eles estão olhando para o Next e fazendo Exatamente. a Acho parte deles. Porque eles estão pegando um atalho nos erros que eles já cometeram no passado, né? Então eles estão olhando para como as coisas funcionam, mas estão criando a versão deles para poderem otimizar no nível que eles precisam. Inclusive a parte de estilização, eles criaram uma própria deles também, é um CSS em JS, mas é própria deles que eles criaram, que eles pretendem abrir também. Assim como essa parte que já está em teste, que ele falou que é o Server Components. Isso. E o teu produto final hoje qual é? Lá, a tua área trabalha com qual produto final? Com o admin. Com admin. Com a parte Nossa. administrativa. Isso. Então, se eu for fazer uma lojinha, eu tô mexendo em alguma coisa que tu tá fazendo. Sem dúvida. Então, se eu fizer uma lojinha e quebrar alguma coisa, eu posso te procurar. Sem dúvida que não, né? Sem dúvida que não. Pra entender o admin, o CMS, né? Ou não? O admin é a parte de cadastro, que administra produto, sim, sim. tudo, né? Tudo. Pedido. Administra Vai tudo. fazer as settings. Conta ao bancária. Não, literalmente. Pagamentos. Essas coisas tu conta vídeo. No Isso. YouTube. Não precisa comprar a revistinha, tá ligado? É verdade. Legal. Eu vi que tem todo um ecossistema de apps no Shopify, né? Ali, de apps de terceiros, né? Sim. Como é que funciona aquilo ali? É uma plataforma à parte que expõe aquelas APIs? Não? Basicamente é API. Tem API, documentação para tudo que é tipo de coisa, né? Tem o sistema também de visual, componentes, que é open source também, então a galera pode usar. E API tanto para temas, né? Para ser criado temas em cima do Shopify, e também para tu criar uma aplicação, que é o third party apps, né? Que fala que faz algo com a API da Shopify. Então tem aplicação que é para fazer dropshipping, tem aplicação que é para fazer
fulfillment, né? Eu não quero usar o fulfillment network da Shopify, então eu vou fazer uma aplicação aqui que para tu fazer o fulfillment manualmente, por exemplo. Tem aplicação para isso. Então, tem vários aplicativos diferentes, né? Isso tá Meio bem, de pagamento. Meio de pagamento, isso tá bem forte, né? A galera tá ganhando uma grana com isso, né? Sim, inclusive tem empresas que já abriram IPO que são 100% baseadas Ah, é? nisso. É. Nossa, que louco. Abre oportunidade, né, pra galera. Legal? Nossa, louco mesmo, porque o risco é enorme, né? Sim. O Shopify fala, vou fechar minha API. E aí, cara, Foi o que deu... aconteceu com o pessoal que fazia coisas pra Twitter, né? Lembra a época que o Twitter capou a API por inteiro? Quebrou um monte de gente lá. É. Sim. Obviamente que no caso da Shopify, eu acho que é mais estratégico manter aberto. Isso, né? Não, sim. É Faz estratégico, sentido. faz muito marketing em cima disso, né? Pra que as galera Porque crie coisas mesmo. O Twitter ele tem um problema que ele era muito simples, né? Então, tipo, eles começavam a, tipo, tá fazendo coisa por fora, lembra do Tweetbot e tudo mais. Depois eu acho que eles até compraram, né? O Tweetbot, eu acho. O problema é que a conta da AWS ficou cara. Todo mundo espancando a API direto, sem critério. Não tá sei se tu ligado? pode abrir isso ou alguma coisa. Toda a parte de hosting hoje da Shopify é própria, tá numa nuvem dessas. É Google Cloud. É Google Cloud. É Google Cloud. Ah, legal. Tudo é Google Cloud. Legal. Eu acho que a gente tem mais uns 15 minutinhos aí. Eu acho que a gente pode falar a parte que vai interessar muita gente, né? Que é como foi teu processo para ir para fora. Já falava inglês, não falava inglês. Sim, Os primeiros passos, os primeiros contatos. sim. Primeiro ressalta que assim, foi um processo, acho que de mais de um ano, né? Todo assim, decidi ir, agora vou começar a correr atrás de documentação, vou afinar meu inglês, vou começar a procurar oportunidade. Sim. Levou um tempo, né? Eu lembro. Sim, levou bastante tempo. Exatamente, porque, primeiro de tudo, tá, eu achava que tinha inglês, né? Começa por aí. O problema nosso é assim, tu não trabalha numa empresa que fala inglês aqui no Brasil, tem várias empresas, né? Inclusive é uma estratégia boa, se você pretende ir para fora, primeiro trabalhar numa empresa que lide com o inglês no dia a dia, que te dê oportunidade de colocar o inglês em prática. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você ter que falar, né? Tem que falar coisas técnicas, discussão, né? Dar a tua opinião. Então, eu lembro que foi assim, eu saí em fevereiro de 2016. Não, em abril de 2016, isso. A proposta eu recebi em fevereiro. E a minha movimentação para tentar sair começou ali por julho de 2015. Mas a movimentação que eu digo assim, não, calma aí, é possível. Porque como eu falei, não tem faculdade, para mim era impossível. Sim. Até que um amigo, tem uma comunidade que até existe aqui até hoje, que é a Floripa JS, certo? Não sei se vocês conhecem, mas tipo, se não conhecem, recomendo conhecer. Claro, por causa de pandemia, né? Deve estar complicado. Mas na época era pequeno e tinha um cara, que era o Gabriel, que começou junto com o Diogo e tal, essa comunidade, e a gente se reunia em 5 às vezes, para meetup 5 pessoas, para conversar, tomar uma cerveja e falar uma talkzinha técnica de alguma coisa e tal. E aí um desses carinhos foi o primeiro desse grupo inteiro que foi para Amsterdã, para trabalhar numa empresa chamada Backbase, que é um negócio de banco lá e tal. E Qual é aí, o nome dele? Gabriel, esqueci o sobrenome agora, enfim. Mas ele foi, e aí um dia ele fez uma participação remota de lá, via Skype, e ele falou, a gente tá contratando e tal. Aí depois ele me mandou uma mensagem, pô, Léo, não quer vir e tal, porque tem os referral bonus ali, né, também. Aí eu falei, cara, não tem faculdade. Ele falou, eu também não. Eu falei, opa, tu também não tem, então vamos conversar. Aí marquei uma call com ele, trocamos uma ideia, ele fez o referral, e eu fui lá e meti a cara e fiz o processo. Obviamente não passei, não me preparei, entendeu, Isso é algo que é bem diferente, na minha opinião. Processo seletivo aqui, processo seletivo fora. E mesmo fora, entre empresas, pode mudar muito, muito. E aí eu... tomei bomba, óbvio, né? E aí eu falei, cara, preciso me preparar mais aqui. Mas Calma uma aí. experiência. Mas experiência, exatamente. Inclusive é algo que eu recomendo fortemente. Quer ir, faz processo, mesmo se você acha que não está preparado. Claro, tenta não se queimar. Então escolhe empresas que você não quer ir para fazer, né? Que foi o meu erro. Eu queria ir para aquela empresa. Boa dica. Pegar, tipo, as empresas que tu não é o teu foco principal. Não é o foco principal, mas tu vai lá e faz entrevista, tu toma uma pancada ali no teu inglês, às vezes, tu toma uma pancada técnica, entendeu? Também. E aí, o que eu fiz? Eu falei, tá, beleza. Reuni a galera aqui que falava inglês e a gente marcou English Lunch, tá ligado? Não, vamos almoçar e só pode falar inglês. Era ridículo, porque ninguém falava muito bem. Mas era legal, porque
Tu fica praticando, né? praticando, entendeu? Aí procurei no Meetup, aqui em Floripa tem grupos de Meetup que se reúnem pra falar inglês, que é legal pra caramba. Tem muita gente que... Dentro da livraria catarinense tinha um que se reunia lá. Então eu comecei a ir nesses encontros pra tentar, porque nesses encontros geralmente tem gente que vem de fora que quer continuar falando o idioma dele, então tu tem acesso a isso, entendeu? De graça, às vezes. Então, é legal. Comecei a fazer esses English Lunch, comecei a aplicar, até que, cara, bomba aqui, toma bomba ali, aí tá, o que eu errei aqui? Vai. E aí fui. E aí chega um ponto que meu inglês, por mais que fosse ruim, pra eu me apresentar, eu era fera. Tinha feito 30 Cara, vezes o processo. Não, e tem até um caso engraçado, que a empresa que eu fui trabalhar na Nova Zelândia, quando eu cheguei lá, o CTO, que foi o cara que mais falou comigo durante o processo, ele falou, engraçado, teu inglês era melhor. Antes de tu vir pra cá. Aí eu falei pra ele, não, cara, é porque eu fiz tanta entrevista aqui, entendeu? Sim. Então foi muito bom pra... Então assim, quando eu cheguei fora, meu inglês era bem básico, sabe? Tipo assim, bem básico mesmo. Eu vi que era básico quando eu fui tentar pedir um Subway. Nossa, Cara, tenta isso imaginar. Se você não consegue... Quando você chega no Subway e tem que falar todos os ingredientes lá... O melhor é tu comer completo, cara. Não tem que tirar o negócio. pedir pelo número. Ou apontar. Né, mas não funciona no Subway assim, né, cara? Tu pede o número, Sim, ele tem que ir pergunta o que pedindo. tu quer. aham. Aí eu falei, cara, eu não sei nada, velho. Aí tu vai estudando, tu vai aprendendo na imersão e tal. Mas, e aí, antes de sair ainda, tem a parte de, beleza, consegui a oferta. Aí tem toda a parte de visto, e isso depende muito do país que tu tá indo, né? Como que tá sendo. Algo que eu recomendo fortemente o difícil é que no começo, tudo que tu quer, quando tu quer sair do Brasil, Aham. tudo que tu quer é sair. Então, às vezes, tu aceita qualquer coisa, entendeu? E isso eu recomendo tentar não fazer, entendeu? Tenta pegar algo, pesquisar salário. Cara, a melhor coisa a se fazer, e hoje em dia tá fácil, né, cara? É entrar em comunidades dos lugares lá. Tá lá, vai no Facebook. Brasileiros em Toronto. Se tu quer ir pra Toronto. Quer ir pra Alemanha? Brasileiros na Alemanha. Brasileiros em Berlim. O Glassdoor é internacional? Por exemplo, já é uma boa fonte pra pesquisar. É uma boa fonte pra pesquisar, mas aí o que ele vai te dizer? Ele diz a média salarial lá. Uhum. Mas essa média salarial é boa pro custo de vida do lugar? Entendo. Entendeu? Pesquisar muito sobre a cidade, né? O custo de vida e o Exatamente. todo, né? Porque tu precisa saber qual é a tua realidade aqui e qual vai ser a tua realidade no lugar. Entendeu? Por exemplo, se você tá muito bem aqui financeiramente, muito bem, não, eu tô cara, entendeu? Tô mandando bem aqui, tô ganhando muito bem e tal. E tu vai pra lá, talvez por um salário que pra lá tu não vai ter o mesmo nível de vida, entendeu? A gente Então, já vê isso aqui com São Paulo, Florianópolis, por exemplo. Então, imagina a troca de países, né? exatamente. Então, tem que tomar cuidado nisso aí, entendeu? Pesquisar, troca ideia, cara. Com a galera. Pô, cara, o que é um salário bom aí? Entendi. Entendeu? Com família ou sem família e tal. Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante a se fazer antes de ir, sabe? E se preparar, cara. É fazer entrevista. Tá ligado? Cara, é botar a cara. Botar a cara a tapa. Exatamente. Uhum. Sem medo. Ah, tem uma vaga, mas a vaga tá falando que tem que ter universidade. Cara, se candidata. O não tu já tem. Entendeu? Porra, as vagas que tem aqui no Brasil, se o cara não for corajoso, aquelas vagas que o RH abre sem saber o que tá falando, estagiário com 75 framework, 16 anos de experiência em React, não sei o quê, que se o cara não for corajoso, às vezes ele nem entra, então, cara... Exatamente. É isso. E aí, dali pra frente, cara, tu estando fora, aí... Abre todas as portas. Se a gente acha que aqui tem vaga... Imagina o mundo, né? É que tu já quebrou a barreira de sair, né? Isso. Então fica tudo muito mais fácil pra ti, né? Exatamente. E aí as empresas, por exemplo, tu vai lá, tu vai ter o LinkedIn, vai estar lá. Você tá morando em Berlim? Tá lá, Berlim. Cara, aí a galera já procura, aí chove vaga, entendeu? Então aí a realidade já muda 100%. Entendeu? Tu já tem experiência, tu já tem o idioma, tu já tem... Então, e geralmente na área de TI, não importa o país que você vá, vai ser inglês. Eu morei 3 anos na Alemanha sem falar alemão. Então, e continuo não falando alemão e vou voltar agora pra Alemanha. Antes de encerrar, eu queria ter uma opinião tua, que eu fico curioso, alguém que trabalha numa empresa grande, internacional, que já é sênior, assim, o que hoje te deslumbra no front-end? Tu estás olhando para alguma coisa que tu diz, pô, isso aqui é algo que Mas eu tô... antes de ele responder, tu também trabalha numa empresa grande, cara. Não, sim, mas eu quero saber de outra pessoa, né? De que tu tava, até para saber se eu tô no caminho certo, entendeu? Cara, pra mim é micro frontends. Microfront. Tipo, pra mim é o tópico que tá aí sendo um divisor de águas, sabe? Tipo,
Não só porque isso não é só algo técnico. É técnico, mas impacta nos times. Como forma os times, os squads, ou whatever, qual é o formato que a empresa se organiza, dando liberdade para os times, sabe? Então, se tu, vamos falar, Webpack 5, né, com Model Federation, e tu ter os micro frontends ali com um contrato bonitinho, não importa se uma aplicação... O desafio, se eu não me engano, do micro frontends é o build, né? Isso. Então, mas ao mesmo tempo é uma solução. Porque tu pega uma aplicação gigante, né, tamanho, seja lá qual for, tamanho Vtex, tamanho Shopify, tamanho seja lá o que for, cara, é muito grande. Então, quanto mais vai crescendo a aplicação, mais demorado fica o build. Entendeu? Então, quando você está com a micro front-end, você quebra esse build em diferentes aplicações. Cada aplicação tem o seu build e tem uma aplicação que é a centralizadora, ali, o host principal de tudo, que também tem um build pequeno. Então, ao mesmo tempo que é a solução. Mas tu acredita nessa ideia onde cada time vai ter a sua stack? Totalmente, cara. Totalmente. É um grande problema dentro de qualquer empresa grande, entendeu? Tem empresa que sim, não, a gente vai ser React, a gente vai ser Angular, a gente vai ser... Mas já tem empresas que, cara, essa tecnologia para essa aplicação aqui seria sensacional, entendeu? Por que não? E isso habilita isso, entendeu? Tipo... E o que tu acha a ideia de Atomic Design para organizar a componentização? Tu curte essa ideia? Isso eu acho que é muito picuinha, porque eu já trabalhei em empresa que tentou implementar isso. Foi terrível. E eu, como tech lead, hoje eu não implementaria isso de jeito nenhum. Não estou dizendo que é ruim. Se for bem implementado, provavelmente funciona. Como qualquer coisa. Eu acho que qualquer coisa bem implementada funciona. Entendeu? Só que, na minha opinião, o que eu vi acontecendo na empresa que tentou usar isso foi que é muito fácil se uma pessoa abrir mão da organização bonitinho, como que tem que ser, já começa a ficar difícil de cuidar. Mas acho que isso é como um todo, né? Em qualquer... Como um todo, isso. Então, não é específico a essa tecnologia, mas a minha experiência com ela foi ruim por causa disso. Entendeu? E a parte de React, tu acha o que é o The Next Big Thing em React? Tu acha que é essa parte de server, no caso? Server. Acho que é o movimento que a comunidade está fazendo, né? Sim, sem dúvida. Server Components, cara. Sem dúvida, é uma grande coisa aí. Beleza, eu acho que daí só pra gente fazer o encerramento, aquela pergunta clássica, e aí, quer voltar pro Brasil? Não quer? Quer voltar um dia? Cara, eu não diria que nunca, mas não agora. Eu acho que ainda tem muita coisa pra explorar, sabe? Aprender e ter experiências diferentes ainda antes de voltar pra cá. Mesmo até se fosse trabalhar remoto, ganhando em dólar. Sim, não é só a questão financeira. Claro que a questão financeira é algo muito importante, né? Que, querendo ou não, o custo das coisas lá, tu acaba tendo mais acesso. Sim. Entendeu? Perfeito. Mas vindo pra cá, mesmo que fosse... Imagina assim, se eu pudesse manter o meu salário lá em dólar e vir pra cá e tal. Eu acho que ainda não. Entendeu? Eu acho que ainda não é o momento. Legal. Acho que é isso, então, Show, top demais. Valeu aí, cara. Valeu. Prazerzão. Obrigado pelo convite. Cara, valeu aí, obrigadão. Várias dúvidas, várias questões. É isso aí.